Então tá aí, pessoal, essa aqui é a geladeira que eu tenho. Eu cheguei a plotar ela toda com rótulos de cerveja em todos os lados, inclusive em cima. Passei verniz à base de água, link em destaque para você ver detalhes, mas é muito simples. Fica bem brilhoso, fica bem bonito mesmo, bem rústico. E protege aí o rótulo de água e do tempo. E dá uma proteção a mais aí para a rotulagem. Muito bem. Dentro da geladeira tem essa realidade aqui, onde eu estou pretendendo fazer fermentação na parte de baixo. Eu acabei dividindo a geladeira, entre aspas, em duas partes. Dobrei o congelador para trás. Muito simples, é só desprender aqui. O pessoal que corta essa lateral, eu nem precisei. Só puxei aqui e apertei para trás e está lá o congelador dobrado na parede, descendo, funcionando muito bem ainda. A própria estrutura que existia aqui na parte de cima, onde era a pingadeira do congelador, eu pus aqui para baixo para reforçar com duas grades. Creio que essas duas grades, juntamente com essa parte aqui acrílica, vai sustentar todo esse peso. Relatado esse cenário, então pretendo fazer da seguinte forma: como a mangueira é de 1,5 m, então de certa forma vai ter uma caída e depois uma situação que vai forçar para subir. Isso é interessante para não formar bolha. Então vou fazer uma furação mesmo abaixo da saída do Kegerator. Creio que isso não vai ter problema não. Se der problema, eu comento aqui no canal. Pensei em colocar a torneira bem acima, mas teria problema futuramente com a pingadeira. Aqui ficaria acima, ou praticamente alinhado com a saída do Kegerator. Mas preferi então colocar na parte de baixo mesmo, fazendo a medição aqui simples, da esquerda para a direita. Pois caso eu venha adquirir novas torneiras, eu vou colocando aqui lateralmente. O intuito desse vídeo é fazermos duas furações. Eu vou colocar aqui duas torneiras, uma de cá e uma de cá. Vou fazer aqui uma medição simples, e fazer uma pequena furação. Então tá aí, ó. Fiz uma medição onde eu achei interessante, ficaria uma altura aqui que não pegaria no braço. E fiz já uma pequena furação aqui com prego mesmo. Olha lá, para já ter uma guia para iniciar a furação. Esse serra-copo aqui é de 22 mm. Tá lá, ó, 22 mm. A furação vai ficar um pouquinho apertada, mas fica até mais interessante para a vedação. Tomem cuidado com essa parte aqui da torneira, na parte de trás da torneira. Isso aqui chega a cortar a mão, tem que tomar cuidado. Simplesmente vou iniciar uma furação aqui e depois fazer alinhamentos com uma trena. Caso você tenha aí nível de pedreiro, tudo bem, dá para fazer uma coisa bem certinha. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be. Internamente, você pode comprar um prolongador. Eu vou preferir fazer primeiramente um teste. Vou cortar com uma faca e tentar conectar sem o prolongador para uma economia de momento. Muito bem, pessoal, então tá aí montado o Kegerator. Vira com certeza até um enfeite a mais para o seu ambiente. Fica muito bonito, ainda mais plotado, pelo menos na minha opinião, com rótulos de cervejas artesanais em geral. E esse acabamento que está dando brilho aí, você está percebendo o brilho no vídeo. Eu acabei colocando aqui uma trava lateral para melhorar a vedação mesmo. Parte interna você viu a montagem aí. Preferi não colocar o prolongador, para mim um investimento que não iria ter necessidade de momento. Ainda eu continuo com o cilindro de CO2 aqui dentro do Kegerator.
e toda a estrutura que você está vendo aí. Dá para melhorar, dá para colocar isso lateralmente, por fora, e ficar com a estética interna ainda mais bonita. Nesse momento, na parte superior, onde tem essa placa acrílica para cima, e eu dobrei o congelador, tenho aqui uma eficiência interessante com o post-mix encostando ali no congelador que está no fundo da geladeira, do refrigerator. Outro detalhe interessante que eu achei importante fazer, fiz vários testes durante esses meses, com garrafinha menor, com o sensor de temperatura solto, sem garrafinha, sem nada, encostado no post-mix, fiz várias situações. Esta aqui foi a que até o momento estou agradando mais, está mais próximo da situação que eu esperava. Sensor do termostato está lá dentro da garrafa de 3 litros, aqui contendo 5% de álcool e o restante de água, mais ou menos fazendo uma configuração semelhante à do post-mix, que tem uma cerveja próxima de 5%, normalmente é o que a gente faz, e, claro, o restante seria cerveja. O ideal mesmo seria colocar cerveja aqui, mas não vou desperdiçar. Ficou água e 5% de álcool. Eu acabei fixando ali na parte lateral onde segurava a porta do congelador, funcionou muito bem, com a abraçadeira e tudo mais, fica fácil de remover até mesmo para limpeza. Vai depender muito da configuração de momento, se eu estou fermentando ou não, se está em cold ou não. Nesse momento eu estou fermentando, então preferi colocar 4,5. Temos em tese uma cerveja que pode ser servida próxima de 4 graus. E na parte de baixo, tenho aí 2 cervejas fermentando nesse momento, exatamente, mas não está a 4 graus aqui embaixo. Quando eu fecho a porta, eu tenho aqui uma situação que essa placa acrílica encosta na porta e forma uma certa vedação entre a temperatura de cima e a parte de baixo. É bem nítido, até mesmo com a própria mão. Aqui eu sinto que está um pouco mais quente do que aqui em cima. Aqui já está bem gelado, eu sinto que está gelado. E aqui já não está tanto. Essa placa acrílica, sim, ela resolve bastante nessa situação. Daria para fazer um melhoramento térmico, claro, mas no momento está me atendendo. Tem então 2 situações. Em cima, post-mix atendendo com serviço aí de próximo de 4 graus. Vou servir daqui a pouquinho para vocês verem. E na parte de baixo, uma fermentação que está ocorrendo aqui, ó, próxima de 12 graus, 13 graus. Já fiz um teste, fica um pouco acima dessa temperatura, chegando a variar aí uns 3 graus dessa diferença que está aqui marcando. Então, em tese, no balde, já fiz uma medição, está 15, 16 graus. E em cima, próximo de 4, 5 graus. Fiz também esse upgrade aqui, colocando um manômetro na parte externa, utilizando aqui um espigão que contém uma rosca externa e uma rosca interna. Assim eu consigo rosquear a parte de trás aqui do manômetro, que é em linha reta. Tem alguns que vêm na parte de baixo, tem uns que vêm atrás. E claro, com a parte da ponteira do espigão, eu consigo encaixar a mangueira. E assim, tem uma vedação bem interessante para marcação. Está marcando aqui, ó, próximo de 1,5 kbar, bem próximo disso. Internamente você pode perceber que está a mesma coisa. Os 2 post-mix com a vazão aqui aberta. Aqui os registros abertos para os 2 post-mix que estão com a pressão igualitária. Nesse caso, praticamente eu tenho 2 geladeiras numa só. Parece ser exagero, mas vocês perceberam a temperatura. Claro, eu estou abrindo e fechando a geladeira, a temperatura está variando, mas vocês podem perceber que na parte de baixo temos sim uma temperatura diferente da de cima. Lógico, por causa do congelador. E esse congelador estando bem próximo do post-mix. Mas o que vale é a extração, é o serviço. Será que o que está marcando aqui está próximo do serviço na torneira? A gente vai ver daqui a pouquinho. Quais configurações que eu posso ter, então, nessa geladeira que virou um refrigerator com situações duplas? Parte de cima, vou guardar a cerveja no post-mix,
e ir consumindo aos poucos. Né? Ficou a parte de extração minha na parte de cima. Parte de baixo, posso fazer fermentação e até certo nível de cold crash. Cold crash com a temperatura um pouco mais alta, chegando aí 10 graus, 9 graus, tranquilamente. Posso fazer mais lager, numa situação dessa, que a temperatura de baixo vai estar próxima de 10, 12 e até mesmo 15. Vocês podem perceber que está tendo atividade. Tem atividade. Então está fermentando aqui, já fiz várias vezes. Nessa configuração atual, o que eu estou tendo aqui? Uma fermentação embaixo, próxima de 15 graus. E tendo cerveja pronta, que de certa forma está fazendo cold crash e podendo ser extraída na torneira. Neste caso aqui, próximo de 5 graus. Se eu quiser diminuir o termostato, diminuo o termostato, logicamente é proporcional à temperatura embaixo. Já fiz alguns testes. Nesse caso meu, como a configuração estava próximo de 5, 4 graus, consigo fermentar 12 até 15 graus embaixo. Já joguei o termostato para 0 graus. Tive situações embaixo próximo de 9, 12 graus. Então, de certa forma, ela está me atendendo muito bem. Tanto para fermentações e todo o processo cervejeiro. E, além disso, para guardar lama na parte superior, a temperatura fica mais baixa, tende a conservá-la ainda mais. Outra pequena sugestão é levantar esse pedal aqui de forma que a geladeira fica um pouco inclinada, tá? Um gomo de diferença já resolve. Assim ela fica levemente encurvada. Quando acontecer algum tipo de degelo na geladeira, alguma situação, vai escorrer para o buraquinho que eu fiz aqui no cantinho, com furadeira. E vai ficar mais prático para limpeza e não deixar acumular água na parte de baixo. Outra situação de melhoria é colocar uma pingadeira aqui, ficar mais prático tanto para servir e como também para limpeza, evitando aqui que pingue no chão. Outra situação também é comprar aqueles protetores de bico, vem com um haste de cerdas que você consegue limpar aqui dentro, faz a higienização também com álcool e tudo mais, para evitar aqui qualquer tipo de problema com insetos e contaminações. Ele vem aqui protegendo também a pontinha, é bem bacana. Aqui dentro da geladeira do refrigerator, eu também coloco copos nessa bandeja para manter um pouco mais gelado. Alguns cervejeiros gostam, outros nem tanto. Eu preferi deixar. Vamos lá. Fazer o serviço. Vamos ver quanto que está a temperatura de serviço. E em tese, está marcando aqui em cima no... Em tese, está marcando aqui no termostato 5.7, que seria a temperatura interna daquela garrafa de 3 litros. O serviço em si, a gente aguarda ficar próximo de 6 graus, como está marcando o termostato. Vocês percebam então que está próximo de 6 graus, estabilizou. Termostato 5.7, bem próximo de 6 graus também. Ou seja, creio que essa utilização de uma garrafa maior, com a porcentagem de álcool e sendo pelo menos 3 litros de água, está assim chegando próxima de uma realidade bem interessante para o serviço na torneira do seu refrigerator. Fica então uma sugestão. Acesse o vídeo em destaque para você ver um vídeo explicativo de como comprar os itens, caso você tenha se interessado em montar um refrigerator. Vídeo bacana para você assistir nos cards finais ou acima para você clicar diretamente. Pessoal, esse vídeo foi para a gente trocar ideia. Coloque aí nos comentários sugestões, como você fez o refrigerator ou algumas dúvidas. Aqui está somente uma sugestão, tem muita coisa ainda para ser melhorada e, claro, você pode auxiliar não só a mim, como os colegas que gostam do assunto. Pessoal, fica a dica!
I'm free. Oh. 1, 2, 3 baldes, cara. Aê! No one else wanna sing to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes.